Fala pessoal, e aí, vamos entrando, nobres guerreiros, bora. Quem tiver ao vivo aí, quem tiver online, quem tiver acompanhando, dá um ok para saber se está tudo bem. A internet hoje não estava tão boa, né? Vamos lá. E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Um pouquinho gripado aqui, a voz vai dar uma falhada. O horário, né? Hoje é sexta-feira, um pouquinho mais cedo mesmo, a gente poder ter uma vida social normal. E aí, beleza pessoal, como é que vocês estão? Legal. Então vamos lá, hoje eu também não preparei nada, mas teve uma pergunta hoje, achei bem interessante, sobre um rapaz, né, que não sei se vai estar aí com a gente hoje, e o rapaz ele falou assim, olha, eu tenho 23 anos e nunca consegui chegar numa garota, né? E aí eu respondi para ele o quanto que a gente está dentro dos nossos próprios assuntos, vivendo o nosso próprio sofrimento, olhando para dentro, olhando sempre com os olhos voltados para o nosso próprio sofrimento. E quando a gente olha para fora, acontece uma coisa terrível. A gente acha que está todo mundo olhando para a gente. E aí a gente chama isso, né, uma coisa um pouco mais complicada, mas a gente chama isso um pouco de egocentrismo, porque é sempre o olho para dentro. Mesmo quando a gente olha para fora, a gente não vê outro ser humano do outro lado. A gente está vendo pessoas que estão nos julgando. E quem está fazendo isso é exatamente você. É isso que é interessante. Porque isso, ele está falando, o ponto, a ligação foi chegar na menina, mas a gente está falando nesse caso de qualquer coisa que a gente esteja fazendo e que a gente dê abertura para uma pessoa para julgar a gente. E nesse momento ocorre um tipo de espelho, de um comportamento espelho. Então você começa julgando os outros, né? Sempre baseado na tua própria história, sempre olhando para si, e aí você começa também a dar abertura para os outros te julgarem. E você sabe que ninguém está nem prestando atenção na tua história, ninguém está nem olhando para você, ninguém está fazendo absolutamente nada por você, ninguém sabe nada das tuas limitações, nem da sua história, nem da sua potência. Ninguém sabe do seu próprio tamanho, né? E aí o que acontece nesse momento? A pessoa faz um comentário jocoso, você simplesmente aceita aquilo e você passa a depender de aprovação externa. E aí está formado, nesse momento, um traço de personalidade carente, completamente insegura. Então as pessoas falam, como é que eu vou agora nesse momento, como é que eu vou conseguir ser uma pessoa mais segura, uma pessoa que está mais já instalada na própria personalidade dela, sabendo o que ela tem que fazer, né? E aí, nesse momento, a gente fala, bom, um dos primeiros traços, um dos primeiros pontos que a gente precisa fazer é se livrar dessas amarras. Eu falei exatamente hoje sobre isso, né? Que uma coisa até que foi uma ideia, ficou muito bonita essa história do Plotino. E ele fala exatamente sobre isso. Você, para almejar, para você chegar nos patamares superiores, não é que você tenha que simplesmente rezar e trazer o céu até você. É você que vai até lá. E para você poder ascender, você tem que liberar os pesos do balão e usar a chama para subir. Eu coloquei a chama do balão como a vontade, beleza? Só que veja bem, quando você chega agora e começa nesse momento a ficar julgando os outros, a gente vê isso através da fofoca, né? A gente está sempre jogando, eu me coloco nisso também, é normal, é comum. Você, para conseguir ter uma virtude, você tem que usar o hábito. E para você impactar uma pessoa, você usa o exemplo. E é isso que tem que ficar muito claro aqui. É um dos melhores jeitos de você ensinar alguém, é através do seu próprio exemplo. Óbvio, não adianta você ficar pregando, falando. Mas é normal, várias vezes eu me pego, até hoje, já sabendo disso há muito tempo, às vezes eu me pego julgando o outro. Eu falo, cacete, olha aí, olha a besteira que eu falei. Por quê? Qual o problema disso? Mesmo que você julgue, né, no cantinho, uma fofoquinha, aí olha, o sujeitinho ali é um 7-1. Pô, quantas vezes eu não passei por isso, eu mesmo falando, né? E aí, nesse momento, você acabou de fazer uma desgraça na tua própria vida. Você deu abertura, você deu força para que uma outra pessoa faça um julgamento de você. Qual que é o problema disso, né? Qual que é o problema? Que quando você está necessitando dessa validação externa, seja ela positiva ou negativa,
você ainda não está fazendo o que você deve fazer, que está instalado na tua essência. E aí começa todo o problema. Então, nesse momento, para dar um bom exemplo, a gente usa os maiores nomes da história, que isso vem acontecendo desde as antiguidades lá até há pouquíssimo tempo atrás, né? E isso vai continuar acontecendo. Antigamente acontecia, né, com uma forma mais expressiva, mais clara, que as pessoas pegavam e falavam assim, olha, pega aí, vamos lá, vamos pensar aqui, Sócrates, cara, o cara é um dos maiores gênios da humanidade, né? Ele foi julgado e expulso da própria cidade, né? Epitetos, mesma coisa, o cara fez obras sendo um escravo, o cara foi escravo, ele apanhou, teve as pernas quebradas, e mesmo assim o pessoal foi e julgou o cara, expulsou ele da cidade, né? Aristóteles, idem, o cara foi, poxa, o cara lá da Mesopotâmia, lá foi pro Império, pra Grécia para dar aula, os gregos falaram, meu irmão, quem é você, cara? Né? Quem é você aqui dando aula para grego? E o cara, não importa, o maior conhecimento ali do Aristóteles não foi suficiente, foi julgado. Jesus, né, foi julgado e foi crucificado. Jordano Bruno, né, Galileu Galilei. Então todos esses caras, por mais gênios que eles fossem, eles foram julgados. E nesse momento, eles tiveram de falar assim, bom, e aí, meu fera, como é que vai ser? A gente vai te julgar aqui, a gente vai te expulsar. Como é que vai ser isso? Né? E eles falaram, olha, a maioria deles chegou e virou e falou, olha, eu vou manter o que eu falo. Eu vou manter porque essa é a verdade. E eu não tenho outro caminho. Eu só tenho esse caminho. Eu não vou chegar agora, desmentir, falar alguma coisa, porque, porra, isso aqui seria jogar o trabalho da minha vida, todo o meu valor, a minha importância no lixo. Então muitos vão até o final mesmo. Muitos chegaram lá e falaram, poxa, tá bom, eu prefiro a morte do que desmentir tudo que eu vim aprendendo, né? Mas o que a lição de hoje tem que mostrar para vocês é que as pessoas, elas naquele momento de raiva, naquele momento de insegurança, elas se unem, fazem uma expressão de agressividade e acabam muitas vezes julgando. Isso acontece com vocês. Com certeza já foram julgados erroneamente, injustamente, diversas vezes, e vocês também já julgaram, e eu também julgo a todo tempo. Então a gente, obviamente, tem que estar mais ou menos embasado em algo que a gente sabe que a gente tem que fazer dentro de uma função específica, que a pessoa vai chegar, vai virar, vai falar, e que nem eu agora, por exemplo, eu posso chegar e falar, olha, já aconteceu aqui, né? Tem uma crítica com o meu trabalho, a pessoa fala, olha, Bruno, peraí, você está sendo muito rude, muito grosso, muito não sei o quê, ou então fala, pô, não, olha, o remédio que você me deu eu passei mal, então o seu trabalho é ruim, né? Ou então, poxa, outro dia veio uma pessoa que depois até pediu desculpas, achei isso um gesto muito bonito, falou uma coisa aqui, olha, não podia ter feito isso, não podia falar isso, depois pediu desculpa, mas tá tudo bem por quê? Porque eu tenho aqui, hoje, eu sou baseado na minha função aqui, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, que eu sou aqui um psiquiatra que vai dar aula, que vai explicar para vocês e vai tentar aumentar a saúde mental e todo o desenvolvimento mental até a superioridade que a gente puder chegar, beleza? Então esse é o meu trabalho, o meu propósito. Nesse momento eu não dou abertura para ninguém chegar aqui para mim dizer se eu estou fazendo um trabalho ruim ou simplesmente que, meu Deus, eu vou falar para ele o quanto que é bom porque isso vai servir de fôlego. Gente, isso aí é coisa de adolescente que ainda está naquele momento ali de autoafirmação. Logo depois não vai ter mais por que fazer isso. Eu já conheço o nível do meu trabalho, eu sei qual é a função do meu trabalho, eu sei que está ligado a coisas até um pouco maiores. Então não adianta eu ficar me baseando com lenha ou com pedras, né? A lenha que vai me fundamentar, que vai aumentar o meu poder, né? Que vai me fomentar aqui nesse trabalho, ou pedras que vão me agredir, eu vou ficar aqui com dor. Não posso fazer isso. Eu não posso dar essa abertura para ninguém, né? Então eu evito agora também, obviamente, há muito tempo eu evito de julgar os outros. Cada um está na sua jornada, cada um tem a sua própria necessidade, cada um está no seu parâmetro de evolução, né? Mas eu não posso nem ficar julgando para também não dar abertura para me julgarem. E se julgarem, paciência. Então, algumas pessoas falam, pô, Bruno, isso parece meio frio, isso parece meio impassível, isso parece uma coisa meio de gente insensível, né? Então quer dizer que pode elogiar o teu trabalho numa consulta, pode agradecer e você não vai sentir nada. Exatamente, cara, exatamente. Por quê? Porque eu faço porque eu faço que é meu dever. Vocês entendem isso? Porque isso é importante.
Olha só, eu faço porque é meu dever. Se a pessoa dá o obrigado ou não, para mim não vai fazer diferença. Né? Se essa pessoa me criticar, até tudo bem, porque realmente ela é minha cliente. Aí beleza, aí é outro nível. A gente tem uma relação aqui de clientela. Eu tenho que honrar um bom serviço para ela. Mas todo o resto que está de fora, que não está prestando atenção em mim, que não está vendo, que nem sabe o trabalho que eu estou fazendo, isso inclui meus amigos, minha família, ninguém nem sabe que eu estou fazendo isso aqui. Né? Tá, se quiser ver, vai aprender, vai ver, vai olhar, vai assistir, mas a maioria não está nem interessada. Cada um tem um momento. Agora eu vou aceitar a crítica dessas pessoas, eu vou dar a rédea da minha vida para essas pessoas, é óbvio que não. Isso aí não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Nem mesmo para pai e mãe. Nem mesmo, eles também estão lá na jornada deles, estão com as dificuldades deles lá, eles têm lá a visão de mundo deles, que não tem absolutamente nada a ver com a minha, e está tudo bem. Né? E está tudo bem. Então, opa, deu uma pausadinha aqui, foi a minha conexão. Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Ou a gente reinicia? Dá um ok aí, pessoal, para eu não ficar falando aqui sozinho. Deu uma travada aqui, deu uma travadinha, tá ok? Beleza, tá todo mundo ouvindo? Show, eu tô recebendo aqui uns okzinhos, então vamos tocar, né? Vamos tocar. Então, beleza. Então, seguindo, o que acontece, né? Então, essa abertura do teu julgamento, né, que você não vai fazer, obviamente, porque você sabe que você não tem esse poder e é uma coisa injusta, julgar é injusto, não cabe a você, absolutamente não cabe a você, nem mesmo comentáriozinhos jocosos, não vai caber. Né? Então, isso é algo que é difícil mesmo, é muito difícil porque é natural do ser humano. Então, a gente tem que segurar a onda mesmo. E como que a gente faz isso? Entendendo que cada um tem o seu momento. Cada um está no seu momento. Cada um tem a sua guerra particular. E a gente não sabe qual que é a guerra particular. Porque dá maior vontade de virar, olhar pro cara e falar assim, pô, o cara é mó preguiçoso. Só que você não sabe se o cara tá numa puta depressão. A gente não sabe. Né? O cara tá ali sofrendo. E aí você chega e fala, pô, olha ali o preguiçoso. Né? A gente não tem como fazer isso. E por outro lado, isso também vai te ajudar as pessoas não deixarem de te julgar. Isso é maravilhoso. Só que você, para isso, vai precisar conhecer a tua função real. Você vai precisar conhecer a importância do teu trabalho. E quando você souber a real importância, você também não vai deixar nem alguém te criticar, porque isso não vai ter poder. Você vai olhar e vai falar, tá, beleza. Né? Então vamos imaginar aqui um gari varrendo a rua, e você chega e fala assim, porra, gari, esse teu trabalho tá uma bosta, olha aí. Né? E você vai falar assim, cara, eu conheço o meu trabalho. Aonde eu varri, aonde era o meu território, você vai ver que não tem uma sujeira, porque eu fiz o meu melhor. E isso é muito interessante, porque um dos jeitos de você se manter longe e blindado do julgamento é você estar fazendo o seu melhor. Então, quando você está fazendo de fato o seu melhor, então o gari, por exemplo, vira e fala, cara, olha, esse aqui é o meu melhor, eu já sei disso, eu conheço a nobreza do meu serviço, você não vai ter como chegar e ofender esse gari. Você pode falar tuas besteiras pro cara, simplesmente ele vai falar, cara, onde eu varri, tá limpo, meu amigo. Eu fiz aqui a minha parte, eu fiz o meu melhor. E, ao contrário, você pode chegar e falar assim, cacete, eu nunca vi uma rua tão limpa na história da humanidade, você é o melhor gari do mundo. E você vai falar, cara, olha, eu conheço a importância do meu trabalho. E eu não fiz isso tudo que você está falando. Então, isso também não vira vaidade nem orgulho. Isso também não vai ficar aumentando, inflando a porcaria do seu ego, que isso é uma baita de uma ilusão. Entendeu? Então, eu aqui, Bruno, fundamentado na minha função, eu conheço exatamente o meu trabalho, a função e a importância dele. E, portanto, eu não me alimento de elogios e nem de julgamento, nem de críticas, beleza? Isso, quando você tiver isso embasado em você, obviamente que todo esse julgamento vai deixar uma marca bem superficial. Você vai falar, cara, isso aqui nem arranhou em mim, tanto para o positivo quanto para o negativo. Para os dois. E caso a sua casa caia, né? Que, por exemplo, caiu lá para todos esses caras que eu falei, Sócrates, Epitetos,
o Aristóteles, Jesus, o próprio Jesus, nossa, e tantos outros, né? O próprio Confúcio, no final ele não foi julgado, mas o cara ficou lá à deriva, um cara com um baita de um conhecimento, morreu amargurado com a história toda. Essas pessoas todas foram muito julgadas, massacradas, perderam tudo ali, né, que poderiam perder, né, teoricamente, e ainda assim os caras se mantiveram na sua verdade porque sabiam a importância do trabalho deles. E isso é tudo. Isso é tudo. Porque muitas vezes a gente tem que lutar mesmo contra o mundo, né? Acontece. Às vezes a gente tem que lutar contra o mundo, mas você fala, não, cara, mas eu estou correto, eu estou fazendo o meu melhor, eu conheço a minha importância. Então, beleza. E aí você entra numa força imparável, em um poder absurdo e um bem-estar absurdo, mesmo indo contra todos. Porque todos, na verdade, não sabem nada sobre você, sobre a tua história, né? E aí acaba que nesse momento não adianta eles também ficarem criticando. Tá bom, pessoal? Muito bem, nos vemos então. Amanhã eu tenho aula, talvez no domingo, se não segunda-feira a gente vai estar junto e fazendo novas lives diárias ou quase isso, tá bom? Um fortíssimo abraço a todos, boa noite, namastreta. Tchau, tchau.